Oi, gente, meu nome é Lara. O assunto que eu vou falar é o óxido de redução. O instrutor é o cal. Oxidação e redução. Oxidação é a perda de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química. Ele causa o aumento do NOx. Redução é o ganho de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química. Causa a diminuição do NOx. O que é o óxido de redução? Óxido de redução nada mais é do que reações que os elementos ganham ou perdem elétrons. Variações do NOx dos átomos nas espécies químicas. Temos aqui a situação do ferro e o cloro. Ferro e cloro. O ferro sofreu oxidação porque seu NOx aumentou de 0 para mais 3 do reagente para o produto. Vou pegar aqui para não ficar bagunçado. Diferente do cloro, o cloro sofreu redução porque seu NOx diminuiu de 0 para menos 1. Ok? Número de oxidação é o número de elétrons que um átomo ganha ou perde em uma reação química de uma reação de óxido-redução. Se o átomo ganha elétrons, o NOx será negativo. Se ele perde, será positivo. E tem algumas regras que nos ajudam a entender as reações de ganho ou perda de elétrons de uma reação de óxido-redução. Vamos falar uma delas. Temos aqui a situação do sódio, cloro e cálcio. O NOx de um cátion ou de um ânion é igual à própria carga. Então, Na mais, o sódio mais, né? O Cl e o cálcio. A sua carga seu NOx, na verdade, né? Será a própria carga. É igual à própria carga, né? Tá. Aí o segundo. Aí temos o sódio, cloro, cálcio e o oxigênio. Então, a soma de NOx de um composto é sempre igual a 0. Então, Na mais, o Cl menos, o Ca 2 mais e o O 2 menos. Tá bom? Espera aí. E agora a terceira, né, situação. Substância simples apresenta um NOx igual a 0. Então, temos aqui o oxigênio. O oxigênio é uma substância simples. Então, o seu NOx é igual a 0. Classificação das reações dos agentes em reação do óxido-redução. Se houver uma perda de elétrons, a reação é chamada de reação de oxidação. Quando há ganho de elétrons, é chamado de reação de redução. O elemento que sofre oxidação é chamado de agente redutor. E o que sofre redução é chamado de agente oxidante. Note que aí temos o alumínio e o cobre, né? Alumínio, cobre. O alumínio ele se oxidou, passando de NOx 0 para um mais 3. Então, ele se oxidou. Enquanto o cobre foi diferente, né? Ele se reduziu, passando de NOx mais 3, aqui mais 3, para 0. O alumínio é, então, o agente redutor. E o cobre é o agente oxidante. Vamos? Balanceamento das equações de óxido-redução. A regra é que o número de elétrons perdidos seja igual ao número de elétrons ganhos. Embora a quantidade do elemento está balanceado, o número de elétrons não está. Há um núcleo de alumínio no primeiro membro da reação e segundo no cobre. Porém, enquanto o cobre recebe 2 elétrons, passando de NOx mais 2 para o 0, o alumínio perde 3 elétrons, passando de NOx 0 para o mais 3. Aqui, mais 3, 2, 0. Tá bom? E para balancear a equação e igualar o membro de elétrons perdidos e ganhos, nós devemos multiplicar o alumínio por 2 e o cobre por 3, em ambos os lados, ficando a equação dessa forma, tá bom? O alumínio 2, 3 o cobre, ficando assim, dessa forma, tá bom? Eu vou passar um videozinho agora que ele explica muito bem.
que eu achei aqui no YouTube, ok? Aqui temos o vídeo, vou dar play. Reações de oxirredução e seus tipos. Você deve ter notado como pregos de ferro enferrujam, uma fita de magnésio queima com uma luz branca brilhante ou uma maçã fica marrom. Esses são todos exemplos de reações de oxirredução. Para estudar a reação de oxirredução, precisamos saber o que são oxidação e redução. Oxidação é o processo no qual um átomo perde um elétron e é convertido a um estado mais eletropositivo ou menos eletronegativo. O átomo que perde elétrons fica oxidado. Por outro lado, redução é o processo no qual um átomo ganha um elétron e é assim convertido a um estado menos eletropositivo ou mais eletronegativo. O átomo que ganha elétrons fica reduzido. A reação que envolve simultaneamente oxidação e redução é chamada de reação de oxirredução. Consideremos a queima de uma fita de magnésio no ar. Aqui, 1 mol de oxigênio combina-se com 2 mols de magnésio para formar 2 mols de óxido de magnésio. Vamos entender essa reação em termos de oxidação e redução. Cada átomo de magnésio tem 2 elétrons para formar o íon Mg2+. Como o magnésio perde elétrons, disse que ele sofreu oxidação. Essa metade da reação, que representa a oxidação, chama-se semi-reação de oxidação. Por outro lado, o átomo de oxigênio ganha 2 elétrons para formar um íon óxido. Disse que o oxigênio sofreu redução. Essa metade da reação, que apresenta redução, chama-se semi-reação de redução. Íons de cargas opostas atraem-se para formar 2 mols de óxido de magnésio. A reação final é obtida quando se junta as duas semi-reações. 2 mais O2 forma 2MgO. Vimos assim como oxidação e redução ocorrem simultaneamente em uma reação de oxirredução. Reações de oxirredução são de 2 tipos. Reação de oxirredução direta. As reações em que oxidação e redução ocorrem no mesmo recipiente são chamadas de reações de oxirredução diretas. Acontece uma reação de oxirredução direta quando um bastão de cobre é mergulhado em uma solução aquosa de nitrato de prata, na qual estão presentes os íons Ag+, e NO3-. Depois de algum tempo, o bastão de cobre tem o tamanho reduzido e a solução fica azulada, enquanto prata metálica brilhante deposita-se no fundo do recipiente. Nessa experiência, o átomo de cobre do bastão perde 2 elétrons e é oxidado ao íon Cu2+. Os íons Ag+, ganham esses elétrons e são reduzidos à prata metálica. Esta deposita-se no fundo do recipiente. Assim, uma reação de oxirredução ocorre no mesmo becker. Se um termômetro for colocado no becker, ele mostrará uma elevação na temperatura, porque a energia química é convertida em energia térmica. Reação de oxirredução indireta. As reações em que oxidação e redução ocorrem em recipientes diferentes são chamadas de reações de oxirredução indiretas. Células eletroquímicas baseiam-se nesse tipo de reação. Por exemplo, na célula eletroquímica, um bastão de zinco é mergulhado em solução de sulfato de zinco e um bastão de cobre é imerso em solução de sulfato de cobre. Os bastões de zinco e cobre são conectados por um fio de cobre e as duas soluções são ligadas por uma ponte salina. Aqui, o zinco do bastão de zinco perde 2 elétrons para formar o íon Zn2+. Esta é uma semi-reação de oxidação. Os elétrons, depois de viajar pelo circuito externo, chegam ao bastão de cobre. Nele, os íons de cobre da solução de sulfato de cobre recebem os elétrons e sofrem redução. Assim, gera um fluxo de elétrons que produz energia elétrica que pode ser utilizada.
Essa é uma vantagem da reação de oxirredução indireta sobre a reação de oxirredução direta, em que a energia térmica gerada não é suficiente para ser utilizada. Resumo: aprendemos que oxidação é a perda de elétrons e redução é o ganho de elétrons. A reação de oxirredução é uma combinação de oxidação e redução. A reação de oxirredução direta ocorre no mesmo recipiente com o aumento da temperatura, enquanto a reação de oxirredução indireta ocorre em 2 recipientes diferentes. As células eletroquímicas baseiam-se na reação de oxirredução indireta, que converte energia química em energia elétrica. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui temos as fontes bibliográficas, tá bom? Onde eu tirei toda a pesquisa. Enfim, é isso. Uma boa aula para todos nós. Beijo.